Boa tarde a todos. Que a paz seja conosco nessa casa, hoje e sempre. Meu nome é Paulo Bonfim, eu trabalho em algumas casas, vim aqui a convite da Alexandra, né? A gente já faz um trabalho já há alguns anos de palestra e ela falou assim, você gostaria de ir lá na minha casa? Eu falei, na nossa casa, conhecer, fazer uma palestra, vai ser um prazer, né? E aí ela falou assim, eu perguntei, vocês querem que leve algum tema? Eu falei, se tiver algum tema que você já está acostumado a dar. E aí eu tenho experimentado um tema, que eu estou trabalhando ele já há algum tempo. Eu falei assim, se for permitido então, a gente trazer esse tema. E é um tema curioso para uma casa espírita. O tema é, só se vive uma vez. O pessoal vai falar assim, não, acho que ele errou, né? A igreja evangélica é um pouco mais para cima, é isso? Né? Aqui é o centro espírita, onde a gente fala de muitas vidas, né? De várias vivências, e aí vem o palestrante de outro, aí aquele é de outro lugar, né? Por isso que ele vai falar sobre só se vive uma vez. Mas vamos trabalhar um pouquinho esse tema. Kardec, quando ele começou a escrever, lá no começo, as obras básicas, intuído pela espiritualidade, ajudado pela aquela falange que se mobilizou para dar luz ao espiritismo, Kardec naquela época estava ali debatendo com uma força muito grande chamada materialismo. O materialismo pregava que a vida era única. A gente só tinha uma vida, a vida era essa mesmo, o sofrimento era esse. Começou, acabou, desligou a chavinha, não tem mais nada, pronto, e é isso. E muitas pessoas, acreditando nesse tipo de pensamento, se conduziram diante de diversos problemas e diante de sofrimento, viam no suicídio uma forma muito eficaz de acabar com o sofrimento. Ora, se eu vivo, tenho dor, e se eu morto não sinto nada, o que é melhor? Para muitos, o suicídio era a escolha óbvia, né? O materialismo, ele é contraposto pelo espiritualismo, não espiritismo. O espiritualismo é uma outra linha de pensamento em que diz que nós temos algo a mais do que o corpo, que a matéria não é a única coisa, ao contrário, existe uma força espiritual que anima os corpos e da qual nós realmente somos feitos. Nós somos seres espirituais habitando o mundo material. Essa é a ideia do espiritualismo. Mas, ser espiritualista, várias religiões são. A Igreja Católica é espiritualista? Sim. Evangélica é espiritualista? Sim. Budistas, hinduístas, muçulmanos, o que for, eles acreditam que existe uma vida espiritual. Esse é o contraponto. Qual a diferença então para o espiritismo, esse que Kardec ajudou a fundar junto com todos aqueles, né? Vultos maravilhosos daquela época que trabalharam tanto e aqueles que vieram ao longo de tanto tempo, né? Mais de 160 anos aí a gente vem trabalhando e mantendo essa ideia acesa. Qual a diferença do espiritismo para tudo isso? O espiritismo acredita, prova e trabalha que é possível a comunicação com aqueles que não estão encarnados. O espiritismo também acredita, prova e trabalha a ideia, que é um dogma filosófico, chamado reencarnação. Todos aqui estão familiarizados com a ideia? Nós vivemos como espíritos, encarnamos, temos uma vida material. Ao morrer este corpo, nosso espírito retorna para a erraticidade e num outro momento, quando apropriado, quando adequado, nós então reencarnamos sucessivamente, diversas vezes, quantas vezes forem necessárias. E qual o propósito dessa reencarnação? Para que reencarnamos? Para passear num lugar diferente? Não.
para visitar um lugar que a gente já veio? Nossa, né? Todo ano eu vou lá para a Terra, toda encarnação eu vou lá para a Terra. Não tem um lugar, coisa melhor para ir? Adoro ir para a Terra. Vou lá, né? Que nem a 25 de março, é que nem Santo Amaro. Vou lá para Santo Amaro, né? Vou viajar, vou lá para Itanhaém, né? Vou lá para a Terra, na próxima encarnação, Terra. É a outra, Terra, o melhor destino do universo, né? Para que a gente vem aqui para essa Terra bendita, tão bonita, tão cheia de oportunidades? Senão para aprender, para trabalhar, para estudar, para pôr em prática certos conceitos, para mudar outros, não é? E o Espiritismo, ele dá essa ideia de que, então, para os espíritas, quando nós começamos a aprender isso, é muito comum no Espiritismo a gente dizer assim, mas esse problema que eu tenho, esse hábito que eu tenho, né, que eu preciso mudar, que eu preciso melhorar, ou que eu preciso alcançar, nessa vida não vai dar, eu vou deixar para outra vida. Já ouviram algum espírita falar desse jeito? Isso nessa vida não dá não. Não dá, isso aqui fica para a próxima vida. E aí eu venho perguntar para a gente, quantas vidas nós temos? Aí você já falou no começo que era uma, Paulo. Tá ok, eu falei isso. Mas e vocês, o que dizem? Quantas vidas nós temos? Alguém arrisca? Não? 1, 2, 10? Contável, de acordo com o nosso merecimento. Encarnada ou desencarnada? Opa, tá. Já adicionamos um nível de complexidade aí na pergunta. A gente tem bastante vida encarnada ou desencarnada. Ai. Uma única vida espiritual. A gente só tem quantas vidas? Uma só. Uma só. A gente só tem uma vida. Se o que nós somos é espírito, e o espírito não morre, a gente só vive uma vez. O tempo da nossa vida é eternidade. O tempo da nossa vida começou quando Deus soprou a nossa existência, quando Deus preparou a nossa consciência, a nossa individualidade. Deus criou a todos os espíritos simples e ignorantes para que então fossem lançados numa corrente de evolução, de progresso, de aprendizado. E às vezes a gente se esquece disso e a gente fala essa bobagem de eu vou deixar para outra vida. Aí eu pergunto, que outra vida, meu filho? Que outra vida? Não tem outra, a gente tem essa vida. Paulo, mas espera um pouquinho. Você está falando de vida ou de encarnação? Que encarnação tem muita, é isso? Tem bastante encarnação, certo? Vida só tem uma. Paulo, então tá bom, pronto, eu deixo para outra encarnação. E aí eu pergunto também, que outra encarnação? Ai meu Deus, que outra encarnação, gente? Como diria minha filha, que outra encarnação, cara pálida? Né? A gente sabe como que vai ser outra encarnação? A gente sabe se a gente vai estar numa condição melhor do que agora? Será que a gente vai ter as mesmas oportunidades do mesmo jeito? Nós estamos tendo a chance aqui, nesse momento. As coisas se apresentam para a gente nessa encarnação, a cada momento. E vê que coisa maravilhosa, temos muitas coisas para melhorar, muitas coisas para mudar, mas não é de uma vez. Não é de uma vez. É aos poucos, é gradativo. Eu tenho que viver, eu vou encarnar e eu vou viver 80 anos em um só dia? Tinha um amigo meu que ele brincava, né? Vocês lembram que antigamente quando a internet era discada? Vocês lembram? Faz 10 anos só. Né? E aí o pessoal cobrava assim, você só pode usar 50 horas por mês de internet, ou 100 horas por mês. Meu amigo falou assim, nossa cara, gastei as 100 horas só hoje, né? Eu falei, impossível, né? Um dia tem 24 horas, como que você faz isso? Né? A gente gasta as coisas gradativamente, a gente aprende as coisas gradativamente, a gente vive as coisas
gradativamente. Um dia de cada vez, uma oportunidade de cada vez. E é de enxergar o que a vida está nos trazendo, o que a oportunidade, o que o hoje, o presente está trazendo para a gente resolver na nossa vida, que dá um pouco de alívio. Eu não tenho que solucionar todos os problemas, eu tenho que solucionar este problema agora. Eu não tenho que ler todos os livros, eu tenho que ler esta página, depois esta, depois esta. Eu não tenho que perdoar a pior pessoa do mundo, eu tenho que perdoar as pessoas que estão ao meu redor. Eu tenho que me esforçar com isso daqui. Eu tenho que ter paciência comigo. Eu tenho que me amar. Eu tenho que me cuidar. Eu tenho que ter carinho. Carinho pelas pessoas, carinho por mim mesmo. E é nessa uma vida que a gente vai vivendo uma estrada reta, longínqua, contínua, incessante, em que a gente vai exercitando essas coisas, não é? Ah, Paulo, porque eu fico pensando, né, que na outra vida eu fui, o que será que eu vou ser na próxima, e quantas vidas eu tive, e são preocupações válidas, mas de que adianta a gente debater e rebater tanto isso, se a louça está suja na pia, se o chão precisa varrer, se precisa consertar aquela torneira, se eu preciso sentar e fazer a lição de casa com meu filho, se eu preciso cuidar e ajudar o meu marido com alguma coisa que ele está precisando, se eu preciso zelar e prestar atenção na minha esposa para a necessidade que ela tem, se eu preciso de vez em quando ligar para um amigo, falar, oi, tudo bem? Ajudar minha mãe, ajudar meu pai, ajudar os meus irmãos, ser prestativo. O mundo é feito de grandes coisas e as grandes coisas todas são feitas de diversas pequenas coisas. Diversas coisas mínimas que contam tanto. Cada gesto, cada delicadeza conta, cada favor conta, cada boa vontade, cada sorriso, cada bom dia que damos com gosto, cada abraço forte que damos naquelas pessoas que nos cercam, cada cumprimento, aperto de mão. Quando a gente chega aqui na casa, a gente sente isso, percebe isso, né? Eu falo do Centro Espírita, ele nos dá a oportunidade de ser como nós gostaríamos de ser. Porque quando nós estamos aqui, nós temos a oportunidade de olhar as pessoas chegando e pensando, está chegando uma pessoa que precisa de atenção, está chegando uma pessoa que precisa de amparo, está chegando um amigo que está procurando uma ajuda. Ou a gente quando vem para cá pensa, estou chegando num lugar onde eu vou ser cuidado, onde eu vou poder abrir o meu coração e contar os meus problemas, onde eu vou sentar para ouvir uma pessoa falando e eu vou prestar atenção no que ela está falando porque isso vai servir na minha vida. Aqui é o lugar que nós vivemos da forma ideal. Mas nós temos que levar o que vivemos aqui dentro para todos os lugares, para a nossa vida toda. Parar de se enxergar como um ser desmembrado. Eu tenho a minha vida pessoal, minha vida profissional, minha vida religiosa, minha vida amorosa, minha vida isso, minha vida... Nós só temos uma vida. Nós somos só um. O que eu aprendo num lugar tem que me servir para todos os lugares. O que eu ajo de um jeito em um lugar tem que me servir para todos. Se aquilo é o melhor, se eu sinto que fazer desse jeito, olhar para as pessoas desse jeito, receber as pessoas desse jeito, é o melhor para mim, aqui, o que eu faço para levar essa experiência para o mundo lá fora? Dentro do centro nós temos também um conforto de que as pessoas vêm procurar ajuda e nós estamos dispostos a dar ajuda. E no mundo lá fora nem sempre é assim. Às vezes a gente quer ajudar e as pessoas não querem receber. Às vezes a gente pede ajuda e ninguém quer ajudar. Não é assim?
E o que eu vou fazer com isso então? Então vou me fechar, vou me excluir, vou me negar, vou me apartar, só vou agir assim de certa forma? E Jesus fazia como? Sim, Jesus fazia como? Porque no livro dos Espíritos, Kardec pergunta, quem é o modelo moral que nós devemos seguir? Quem é aquele que é o exemplo, a pessoa mais perfeita que viveu, que teve a melhor moral e que esse deve ser o modelo? É uma das respostas mais curtas do livro dos Espíritos. Eles respondem com 2 palavras: vê Jesus. Sempre que temos uma dúvida de como devemos agir, como devemos nos portar, como devemos ser, temos que olhar o que Jesus faria. Jesus disse, faz ao próximo como gostariam que fizesse por vocês. Não faz para o outro que você não gostaria que fizessem para você. São regras básicas, simples. É compreensível. Porque ele coloca a gente no meio e a gente tem as mesmas sensações que o outro. Eu tenho um corpo físico, se alguém me beliscar, se alguém me furar, se alguém me machucar, vai doer. Eu não quero isso, não quero sofrimento. Então eu não vou causar isso para o outro. Se eu enganar alguém, se eu mentir para alguém, se eu tirar algo do outro sem que ele queira, sem autorização, como eu me sentiria no lugar com alguém fazendo isso comigo? É se colocando no lugar do outro, é lembrando que a gente também pode passar por isso, é lembrando que a nossa vida é tão valorosa quanto a do próximo, que a nossa vida é igual à do próximo, que nós vamos tomando uma ideia de como nós devemos agir. Nossa, eu chego em casa, a pessoa chega brava lá, já vem esbravejando comigo, eu já esbravejo de volta. Tá, isso é um conhecimento que a gente teve, que a gente aprendeu e que a gente vem repetindo, né? Eu costumo lembrar de quando eu era criança, a regra dos meninos da rua. Eu morei numa rua que tinha só tinha menino, né? E a nossa regra era forgou, tomou. Se alguém forgasse com a gente tinha que bater, porque era a regra. E aí, graças a Deus, eu fico vendo hoje em dia, né? Até com minha filha, com os amiguinhos na escola, a gente fala assim, olha, o amiguinho te bateu, não bate de volta, avisa a tia. Fala para ele não fazer mais isso. Se ele insistir, se afasta, chama a tia, tal, não sei o quê. É uma mudança de conhecimento, de entendimento das coisas. Ah, Paulo, mas assim a pessoa fica boba? Não, imagina se ela empurra uma criança, a criança cai da escada, bate a cabeça em algum lugar, não pode acontecer isso? A gente já não ouviu história assim? A gente quer ser parte disso? Quer repetir os erros de outras pessoas? Não. A gente quer repetir os nossos próprios erros. Quantas vezes, em brigas bobas, eu machuquei meus amigos me machucaram. Em quantas brigas bobas, nós como adultos, em discussões às vezes fúteis, que começam de um jeito e terminam totalmente sem sentido. A gente falou coisa que não quis falar, ouviu coisas que nunca imaginou que fosse ouvir. E a gente vem aqui no centro e fala assim, olha, aqui é um lugar de paz. Então eu vou agir com paz. Então eu posso olhar na minha casa e pensar da mesma forma. Aqui é um lugar de paz. E eu vou agir com paz. Se uma pessoa que estiver aqui não for da paz, eu não vou entrar na mesma sintonia que ela. Eu não vou entrar na mesma onda de pensamento. Eu não vou revidar as brigas. E se eu não estiver conseguindo, se ainda assim estiver, eu vou me retirar, eu vou me afastar, eu vou pedir, olha, você me dá licença, agora eu não consigo lidar com isso. Não é melhor do que partir para uma coisa pior? Não é melhor do que partir para uma situação mais desconfortável? E a gente, quando tiver um pouco mais calma, olhar para essas pessoas com amor,
Olhar para essas pessoas, o que será? O que será que essa pessoa está passando? O que será que está incomodando tanto essa pessoa? Lembrar que aquelas pessoas que estão em casa são pessoas que amamos, que fazem parte da nossa vida, essa vida única que temos, que nos acompanham a não só os anos que nós estamos vivendo nessa terra, mas talvez por muitas outras existências, que temos tanto a aprender junto, tanto a melhorar juntos, e que brigando, discutindo, se debatendo, a gente não vai conseguir. Não vai. Ah, Paulo, mas eu não sei como mudar isso. Como a gente transforma as coisas, como a gente muda as coisas, como a gente sempre mudou as coisas. Tudo começa com o pensamento. Não é assim? Todas as coisas que a gente está vendo nessa sala, tudo começou com o pensamento. Essa cadeira, um dia, foi só uma ideia na cabeça de uma pessoa. Esse centro em pé aqui foi só ideia na cabeça de uma pessoa. Mas essa ideia, aliada à vontade, aliada ao amor, à determinação, à crença, à fé de que se pode realizar as coisas, essa cadeira se tornou matéria. Esse centro foi erguido, as pessoas trabalham aqui. E assim pode ser com a nossa vida. Nós olhamos muitas vezes para a nossa vida e ficamos só olhando o problema, descrevendo o problema. Né? Tem um filme que chama Melhor Impossível, com Jack Nicholson, e tem uma cena no final que eu acho o máximo. Ele vai pedir ajuda para um amigo, para dar um conselho para ele, e o rapaz começa a falar assim: você tem feito isso na sua vida está assim, você está com medo, você está não sei o que. Ele fala assim: bicho, eu estou aqui me afogando e você está descrevendo a água. Joga uma boia para mim, cara. Então às vezes a gente está ali só descrevendo o problema. O problema é esse, o problema... Tá. E como que a gente resolve? Tem uma pilha de louça para lavar. Eu posso ficar falando: nossa, tem prato, tem copo, nossa, sujaram isso, olha como que está essa colher. Pega uma bucha, põe um detergente, começa. O tempo que você ficou conversando, quando você vai ver, está lavado, o chão está varrido, as coisas estão feitas, o livro está lido, as coisas estão caminhadas. Porque nós temos muitas encarnações e temos muito para fazer, mas nada vai se fazer enquanto nós ficarmos somente no campo das ideias. Então tenhamos as ideias, vamos idealizar as coisas, como eu quero a minha vida, como eu quero a minha família, como eu quero ser quando chegar em casa. Vê, às vezes a gente já vai criando o problema no caminho. Já estou vendo, chegar em casa, ela hoje vai estar com aquela cara amarrada, vai brigar por causa daquilo, eu já vou falar aquilo outro, tal, não sei o quê. E a gente vai criando. Aí chega em casa, a pessoa abre a porta e fala assim: boa noite. Boa noite por quê? Sabia que você ia falar desse assunto de novo? E já vira uma guerra. A pessoa está lá, ué, eu só falei boa noite? E a gente já chegou lá com um saco cheio para descarregar, né? Já foi com um monte de pedra no bolso, no meio do caminho. Eu vou contar uma historinha para vocês, que aconteceu comigo uma vez. Eu achei essa história muito engraçada. E eu estava atravessando a rua, ali na estação Jurubatuba, né? E eu estava fora da faixa, e vinha vindo um táxi. O táxi começou a acelerar, e eu andando no meio tentando esquivar, o cara acelerando, eu parei e abri os braços, né? Aí o cara freou, o taxista freou, olhou para mim, eu fiz assim: você vai me atropelar, meu amigo? Ele pôs a cabeça fora: você está atravessando fora da faixa. Falei: eu tô atravessando. E você vai me atropelar? O que vai resolver? Você tem que atravessar, a faixa é lá, tem que atravessar na faixa, não sei o quê. Falei: tá bom, amigo, não estou na faixa, você não pode atropelar as pessoas, cara, que é isso? E fui andando, e o cara bravo falando comigo, um monte de coisa, tal, não sei o quê. Eu fui andando, eu falei: amigo, o cara ficou me olhando feio, assim, atrás do carro, né? Eu falei assim: amigo, vai com Deus. Ele: vai você!
Quer dizer, a pessoa já estava esperando, olha lá, ele vai me xingar, ele vai me xingar, ele vai me xingar. Vai com Deus, vai você! Nem quis ouvir o que era, né? E eu rio dessa história, eu fico pensando quantas vezes que eu já não dei umas dessas, né? Quantas vezes eu não estava esperando a pessoa falar uma coisa, ele falou outra, e tem vezes que você faz que nem ele, já manda, depois você fala assim, opa, peraí, não era isso, né? Opa, tem alguma coisa errada nesse roteiro dessa história, né? E outras vezes que você fica, o que a gente chama de quebrar as pernas, né? A pessoa quebra as nossas pernas, né? E aí eu tenho uma outra historinha que eu vou contar para vocês. Uns anos atrás, estava dirigindo e eu ficava muito estressado. A minha esposa trabalhava na Berrine, eu pegava muito trânsito. Eu estava indo para lá e já ficava assim, eu já ia querendo que acabasse o mundo, porque eu sabia que ia pegar trânsito, sabia que ia dar problema, já construía um negócio desse tamanho na cabeça, né? E eu estou dirigindo para lá e um rapaz me dá uma fechada no meio da avenida, né? Eu muito bravo, xinguei, esbravejei, chacoalhei o braço, e fui pro meu caminho, né? E eu vi que o rapaz veio pro mesmo lado que o meu, né? Eu parei lá na frente, parou um semáforo, ele veio encostando do lado. Eu vi no retrovisor, falei assim, já veio encostando, já bravo. Ele encostou do lado, eu coloquei a cara mais feia que eu tinha, né? De bravo. Fiquei olhando, ele começou a abaixar o vidro, eu já abaixei o vidro, pensei, agora vai começar, né? Abaixei o vidro, na hora que eu olhei, ele olha pra mim, amigo, você me desculpa, viu? Foi sem querer. Aí, você me desculpa, né? Então, às vezes as pessoas desmontam a gente também com algumas coisas, né? E é curioso pensar nisso, né? É curioso pensar nisso, que a gente tem essa capacidade de construir, né? Eu construí uma guerra na minha cabeça, o taxista lá, ele construiu um contra-ataque na cabeça dele, e o mundo às vezes nos surpreende com paz. E essa paz está dentro da gente também, né? Está dentro da nossa vida, está dentro desse centro aqui, né? Nesse ambiente calmo, nesse ambiente de luz, nesse ambiente em que a gente veio buscar cura. Paulo, mas não vim buscar cura, não. Viemos buscar cura para o nosso corpo, viemos buscar cura para o nosso espírito, viemos buscar amparo para a nossa alma, viemos saciar a sede que temos de saber, viemos buscar aqui caminhos alternativos para aqueles que temos tomado todos os dias e tem nos levado à mesma coisa, e a gente está querendo saber como eu faço para mudar, como eu faço para fazer diferente. Então a gente já sabe, eu tenho que pensar diferente, eu tenho que imaginar diferente, eu tenho que construir a coisa na minha cabeça de uma forma boa, eu tenho que estar pronto para aceitar que o mundo não vai me dar aquilo que eu quero, mas o mundo vai me dar aquilo que eu preciso para aprender. Que aquilo que eu aprendo em um lugar me serve em todo lugar. Que quanto mais autêntico eu for, quanto mais íntegro eu for, melhor vai ser minha vida. Se nós chegamos aqui e sentimos, puxa, isso aqui é um lugar de paz, isso aqui é um lugar de tranquilidade, eu me sinto bem aqui, imagina se fosse assim em todo lugar. Isso é o que Jesus chamava de o reino de Deus. Trazer para si o reino de Deus, carregar consigo o reino de Deus, um reino de paz, de amor, de entendimento, de compreensão, principalmente de luz. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Nós somos esses a quem Jesus chamou. Nós somos esses a quem Jesus convidou a caminhar com Ele. Vós sois capazes de fazer coisas grandiosíssimas. Não é isso que Jesus disse? E por que não acreditamos nele? Porque nós olhamos essa vida, essa encarnação que temos e ficamos presos às limitações que vivemos agora. Não faço isso porque eu não estudei tanto. Não faço isso porque agora eu já estou velho, então não preciso mais fazer. Eu não faço porque eu sou mulher. Eu não faço porque eu sou homem. Eu não faço... E nós vamos criando um monte de empecilhos.
Nós não somos só esse corpo. Nós não temos só essa encarnação. Nós somos o Espírito grandioso que habita esse corpo, que controla esse corpo, que habita e comanda a nossa vida. Nós caminhamos juntos daqueles espíritos que nos guiam por caminhos maravilhosos, que nos mostram um caminho que devemos seguir. E que caminho é esse? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que nós fazemos com o caminho? Nós sentamos diante do caminho, discutimos o caminho, apontamos para o caminho, glorificamos o caminho, ficamos ali bajulando o caminho? Ou não, a gente pega e trilha o caminho, anda o caminho, cada passo dele. Segue, é uma estrada estreita, é uma estrada simples, é uma estrada em que vai nos tornar e nos levar ao melhor que podemos ser realmente. Não importa a nossa idade, nosso sexo, cor, religião, o que for. É uma jornada que temos que fazer. Uma jornada espiritual. E que não haverá outra vida para vivermos. Não haverá outra vida para fazermos. Há a vida que temos. Há a chance de fazer isso em cada dia, em cada coisa. Então vamos nos munir com aquilo que podemos nos munir para tornar a vida melhor. Vamos nos munir de oração, orar mais, acreditar mais, ter a capacidade de pedir para Deus. Pedir como um filho pede para um pai muito rico. Um pai que tudo que quer é dar para o filho aquilo que ele precisa para ser feliz. Então a gente pede: Pai, me ajuda. Pai, me ampara. Pai, eu estou triste. Pai, eu estou sozinho. Pai, eu estou cansado. Me ajuda, Pai. Eu não tenho tanta fé para mudar minha vida. Me ajuda com a minha pouca fé. Me ajuda quando eu vou tomar o passe, a que esse passe venha e me cure. Né? Às vezes a gente vem no centro e pensa: vou lá tomar um passe, é só uma coisinha. O passe é capaz de curar a nossa vida. É como se fosse uma cirurgia espiritual. Eu já vi acontecer mais de uma vez. Tem centros que fazem cirurgias, fazem trabalhos grandiosos, e tem centros que simplesmente dão passe. E a cura acontece em todos os lugares. O que Jesus dizia? Foi tua fé que te curou. Depende de nós aceitarmos essa ajuda, depende de nós agarrarmos a oportunidade de ter uma vida melhor e torná-la melhor. Torná-la mais bela, torná-la mais simples. Cuidar do nosso corpo com amor, cuidar da nossa vida com amor, cuidar com o amor daqueles que nos cercam e nos amparam, aqueles pelos quais nós zelamos, aqueles que estão sob nossa tutela, sob nossa responsabilidade, as crianças, os idosos, os mais fracos ajudando os mais fortes ajudando os mais fracos, os mais idosos passando o seu conhecimento para os mais jovens, os mais jovens aprendendo, tendo a chance de aprender com aqueles que já viveram, para que a gente não cometa os mesmos erros, para que a gente não cometa as mesmas atrocidades do passado, mas que a gente faça na nossa vida a vida que Deus quer para nós, para que a gente faça na nossa vida aquilo que for melhor para cada um de nós. Nós só temos uma vida, é a vida do Espírito. Nós temos muitas encarnações para tornar essa vida cada vez melhor. E isso depende da nossa vontade, da nossa determinação, da nossa fé. Nós temos muitas ferramentas para isso, não temos? Nós temos uns aos outros. Nós temos o amor do Cristo nos amparando e nos guiando. O que mais precisamos? Senão querer fazer. Podemos fazer essa mudança na nossa vida? Sim. Queremos essa mudança na nossa vida? Sim? Então,
Então começa agora. Começa a partir de já. Olhar a nossa vida como queremos que ela seja, rezar para que ela seja desse jeito e agir para que seja assim. Tudo o que for para o melhor de cada um de nós, o melhor daqueles que amamos. Tá ok? Meus queridos, essa era a mensagem que eu tinha para trazer hoje. Eu agradeço muito a oportunidade, o convite. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, eu vou ficar um pouquinho depois para a gente conversar. E se vocês quiserem, eu tenho uma página no Facebook, chama Paulo Bonfim Palestras. Eu publico essas palestras que eu faço no YouTube, então se quiser ouvir, tem um punhado lá. Dá para gastar um tempinho, às vezes a gente quer procurar alguma coisa para fazer ou ler, tem lá umas coisas, tá ok? Fica à vontade. Eu quero dizer, nós temos que falar assim, eu estou na nova vida, não é? A minha vida está em um novo estágio. É isso? Vocês já ouviram aquela frase, eu gosto daquela frase que fala assim, né? Sua vida ficou mais difícil? Parabéns, você passou de fase. É que nem videogame, né? A fase seguinte é sempre mais difícil, né? E às vezes eu tenho a oportunidade de observar uma vida, né? Eu tenho uma filha de 5 anos e eu falo para minha esposa que é engraçado, né? Que quando eu começo a me acostumar com uma fase que ela está passando, ela muda de fase. Quando as coisas começam a ficar fáceis, tá, ela gosta assim, ela faz assim, tá ok, aí ela muda de fase, porque ela envelhece um pouquinho mais, ela ganha um pouquinho mais de idade, começa a gostar de mais coisas, deixa de gostar de outras, começa a ser mais independente numa coisa e dependente em outra, né? E eu fico olhando para ela e fico pensando muito também em mim, né? Nas minhas birras, nas minhas manhas, etc, né? E então nós estamos sempre numa nova fase, né? Nós também, né? Se tivesse um pai, né, perto olhando para a gente, ele ia falar assim: agora você está nessa fase. Enfim, você chegou aqui. Agora você aprendeu a andar, você aprendeu a andar de bicicleta, aprendeu a se vestir sozinho, aprendeu que você tem que respeitar seus irmãos, aprendeu que você tem que ajudar seu vizinho, aprendeu que você tem que ser bonzinho. Nós estamos sempre caminhando para uma outra fase. Enquanto o corpo tem que passar pelas adaptações do tempo, o espírito amadurece de outra forma, né? E esse amadurecimento depende da nossa vontade, do nosso entendimento. Né? Muito obrigada pela resposta, porque eu já fui novinha, agora estou com outra fase. Você sabe que eu também já fui novinho, não estou tão bem, mas eu também já fui mais novinho. Né? Não, imagina. Obrigado, gente. Muito obrigado. Volte mais vezes. Voltarei com prazer. Obrigado.